que é aquilo? É uma relíquia. Essa relíquia é do Padre Pio, São Padre Pio, que eu ganhei quando eu fui empurrado. O Frei Josué me deu esse presente. O guardião, quando o Padre Pio ele teve as estigmas, e ele, do coração dele, ele guardou. O Padre Pio não gostava disso, que não guarde, mas o guardião naquela época sabia que da santidade do São Padre Pio, e guardou, e está por isso de relíquia de primeiro grau. Então toda vez que eu subo eu toco pedindo intercessão de São Padre Pio. São Padre Pio, lembrando que é no coração. Quantas vezes nosso coração está tão duro, toca nesse coração. E do lado, São Caracutes, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje e sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Sentados, por favor. Hoje eu tenho a missão, todo sacerdote nessa missa, ele tem que levar as pessoas a compreenderem que o ano litúrgico nosso está para terminar. Nosso ano litúrgico é diferente do nosso ano do calendário. Portanto, a semana que vem, com a festa do Cristo Rei, Rei do Universo, termina nosso ano litúrgico. E a liturgia, e a cada ano nós temos a ABC, feito com São Marcos, são sempre escolhido, ou São Lucas, hoje agora com São Lucas, e ele vai falar justamente do fim dos tempos, através do que Jesus fala do fim dos tempos. E aqui, como em outros evangelhos, o Senhor nos dá dicas. A primeira, cuidado com aqueles que começarem a falar sobre o final dos tempos. Guerras, o evangelho que eu estava lendo, nós já estamos vivendo. Um país contra o outro, guerra aqui, guerra lá. Muitas vezes, quem tem família, levante a mão. Pergunta boba, né? Mas não é boba que eu vou fazer. Quantas vezes irmãos se odeiam? Pai contra filhos. Então, o Senhor já estava até anunciando, capaz de até entrar na justiça contra o outro, entre irmãos, entre família. E muitas vezes, o que Jesus diz? Não percam um grande segredo. A gente não presta atenção. Eu fui indo até devagar para se vocês prestassem atenção. A tradução aqui não está tão fiel ao original grego, e vou ajudá-los. Aqui fala, permanecendo firmes que encontrareis a vida. Outra tradução seria sendo perseverantes, mas no original, tá? Se você for realmente no original, eu vou ter que usar uma comparação com vocês. Quem alguma vez acendeu uma vela? Eu estou usando uma comparação, porque está cheio de crianças aqui. Quem já acendeu a vela? E essa vela, o pavio dela era curto. Quem já acendeu uma vela de pavio curto? Eu já até contei para vocês, vou até guardo na minha vida isso. Nunca aconteceu, foi só uma vez. Na correria, eu não fico sem celebrar a missa diária. Nesses, graças a Deus, 30 anos, 11 meses, hoje 16 dias, eu nunca deixei de celebrar uma missa, graças a Deus. Posso estar onde for, nossa, eu vou me virar, vou celebrar a missa. Um dia aconteceu isso, quase eu ia ficar sem a missa. E eu cheguei, a primeira coisa na capela, tudo estava no escuro, correndo, porque eu falei, meu Deus, celebrar a missa hoje, eu não celebrei. E peguei as velas, nessa correria derrubei uma delas. Mas era, como eu disse, era uma missa que não podia deixar de celebrar, porque mesmo não tendo ninguém, eu estou em nome de todos, e era um compromisso, e eu, na fidelidade, né, do amor que eu tenho à Eucaristia, eu estava lá celebrando, e acendi as velas e comecei. Depois do Evangelho, eu fui fazer uma meditação, e nessa meditação foi uma das melhores e maiores homilias da minha vida. Não falei nada, meditei. Eu vi as duas velas. A perfeita não iluminava nada. Eu digo perfeita porque ela não quebrou. Aqui quebrou em 3 pedaços. Ela, com o quebrado dela, ela ampliou o pavio, porque o que faz uma vela iluminar é o pavio. Gente, era uma luz tão linda, que eu não precisava nem acender a capela, ela iluminava muito legal a capela. E a outra, que eu repito, aparentemente perfeita, era uma luzinha assim, qualquer soprinho de nada apagaria. Minha missão e o Senhor entenda, não tenha medo do sofrimento, porque quanto mais nós somos quebrados, mais somos iluminados. Ou até rimou.
Quanto mais nós somos quebrados, mais nós somos iluminados. No mundo que as pessoas querem a perfeição, seja estética, seja disso ou daquilo, repito, quanto mais nós somos quebrados, mais nós somos iluminados. Então, e aqui volta quem me conhece desde o meu primeiro dia de sacerdócio. Eu ordenei 1º de dezembro. Nas primeiras pregações, principalmente no ano seguinte, 95, eu dizia: quem pregar Cristo sem cruz não é de Jesus. Todos nós vamos passar por dificuldades, e na dificuldade vem uma frase que mexe muito com a minha vida: quando não é bênção, é lição. Repito, quando não é bênção, é lição. Então vamos aproveitar aqui esse evangelho, porque já na semana que vem estaremos na grande festa do Cristo Rei. Quem quer ir para o céu? Lembrando, não vou ser repetitivo, para ir para o céu, eu vou ter que passar pela cruz, não tem como. Então não fuja da cruz. Se você fugir, é como, porque a vela que nós somos todos, eu amo aquela música, só por ti Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar. Porque realmente nós somos como uma vela do batismo que vai se consumindo, e quanto mais ela vai consumindo a cera, o pavio deve iluminar mais. E se não está iluminando, essa é a nossa missão. Vamos quebrando para que esse pavio seja maior. E aqui aproveito porque até o termo ajuda. Quem aqui já viu falar sobre a pessoa que tem pavio curto? Ela é estourada. Veja que até uma rima, é uma gíria. Nossa, aquela pessoa de pavio curto. Quem de vez em quando tem pavio curto? Ainda bem. Quem não levantou a mão? Eu amo aquele, porque tem pessoas que chegam para mim quando vão confessar, né? Ela fala assim: olha, eu não matei, eu não roubei, eu não fiz isso, eu sou uma santa. Eu falo: nossa, só falta acender uma vela para você. Mas você não fofocar, ela já fica: você fofoca? Aí ela já fica: você faz isso, você faz aquilo, faz aquilo. Ah, então você não é essa santinha de pau oco, não. Gente, é sério, é sério. A santidade, nós devemos buscá-la. Repito, e essa missão, já terminando com a homilia, Jesus nos dá uma proposta maravilhosa. Quem aqui é casado, por favor, levante a mão. É fácil ser casado? Quem tem marido que ronca? Esposa que ronca? Quando meu pai vai estar na glória de Deus, eu tive o Senhor Antônio Rossi, te amo, tá? Eu tive, foi na Copa do Mundo ainda, que foi 2002, eu nunca esqueço. Eu fui num lugar, eu estava em missão, meu pai foi comigo, graças a Deus meu pai ia comigo, e aí naquele lugar, estava também o do Fernando, e aí nós tivemos dormindo num colégio, lá no Amazonas, e Manaus, foi Manaus, e foi muito legal, o lugar que tinha uma diocese, e graças a Deus tinha a Copa do Mundo de madrugada. Por que eu vou explicar? Aí eu tentei dormir, estava com sono, e aí foi dormir meu pai, os três no quarto, tá? Meu pai, Dom Fernando e eu. Eu lembro que meu pai ficou do meu lado, Dom Fernando do outro, eu fiquei mais perto. Era um colégio e tinha um banheiro quase, então eu fiquei mais perto de onde tinha, até perto de um banheiro. Bom, aí começava o pernilongo. Quem ama pernilongo? Começou o pernilongo, eu falei: meu Deus do céu, hoje começou o pernilongo. Depois do pernilongo, aí começava meu pai, Dona Vilma, a senhora uma santa. O meu pai, eu tinha intimidade para fazer isso. Ele estava do meu lado, eu ia dar um chutão nele assim, pá, com educação, tá? Mas eu estava, porque se ele encosta, ele parava de roncar. Eu falei: graças a Deus. Eu tinha um bloco de comigo, aí parava, era o Dom Fernando. E dali, lembrar da aula de basquete, pegava uma folha, acertava na cabeça, é fatal, não machucava, tá? Mas batia, ele parava aí ficava, quando ele parava, o outro. Então você imagina, era pernilongo, eu falei: Jesus, hoje eu não vou dormir, vigília eu vou ficar, porque era só, e nisso alguém bateu na porta. Eu falei: glória a Deus.
Vocês querem assistir o jogo do Brasil? Era Brasil e Turquia. Lógico, vamos! Pai, desperta aí, o jogo do Brasil. Então, foi o que me salvou naquela parte. Então, por que eu digo isso? Eu sou celibatário, então eu não durmo com ninguém. Não é fácil dormir com quem ronca, tá? Então, tem alguém que ronca? Eu acredito que eu devo roncar, tá? É que não sei, se gravarem, com certeza eu devo roncar muito. Mas, imagina a vida 2, é uma intimidade, então já começa por aí. Então, eu estou citando um exemplo para vocês compreenderem. Vamos lá, quem é pai, mãe, o grande segredo, a grande frase, que eu vou terminar aqui a oração: paciência. Se nós, a perseverança, a palavra correta é resiliência. O que é ser resiliente? Você ter problema